E Memphis Depay ainda não respondeu a proposta do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também de Arthur, volante que não fica no Grêmio e é especulado em vários clubes do Brasil. As últimas de mercado, bastidores, finanças e essa situação envolvendo Rafinha e a seleção brasileira. É verdade que ele passa por problemas financeiros? É verdade que ele cogita deixar a Copa para resolver sua vida pessoal? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Memphis Depay ainda não respondeu a proposta do Corinthians para renovação de contrato. O Timão havia feito no dia 8 de junho uma oferta. 2 anos de novo vínculo, redução salarial e nenhum pagamento em bônus ou comissões. Aquela história de receber por jogos, gols, assistências e títulos deixaria de existir. O Memphis recebeu a sugestão, proposta do Corinthians e ficou de pensar. Pois bem, já se foram 2 semanas, o Memphis está disputando a Copa do Mundo e possivelmente responderá ao final do torneio. 2 jogos pela seleção holandesa e atuações discretas do Memphis Depay, que é reserva. Ele soma só 38 minutos até aqui. Foram 20 minutos na estreia contra o Japão, empate em 2-2 e nenhuma participação em gol. Diante da Suécia, nesse domingo, vitória por 5-1, o Memphis joga 18 minutos e ainda consegue uma assistência para gol. A Holanda é líder do seu grupo com 4 pontos e enfrenta o pior time da chave, a Tunísia, para vencer por goleada e assegurar a primeira colocação do grupo. Existe uma chance real de Brasil e Holanda se enfrentarem no primeiro mata-mata marcado para a próxima segunda-feira. Queria trazer uma observação importante sobre o pós-jogo. Mesmo tendo atuado pouco lá pela seleção holandesa, o Memphis foi cumprimentado pelo rei da Holanda, o Willem Alexander. Afirmou o seguinte: Memphis, é maravilhoso ter você aqui. Eles se cumprimentaram e foram essas as palavras ao jogador do Corinthians. Estou falando em jogador do Corinthians porque o vínculo dele só se encerra em 20 de julho. E antes disso, não dá para descartar essa situação. Memphis fica ou não no Corinthians? Posso dizer que aqueles homens do departamento de futebol que estavam otimistas com a renovação já não parecem sentir o mesmo diante da demora do jogador em responder. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês o que há de verdade na história de que Rafinha cogita abandonar a Copa do Mundo para resolver problemas financeiros e familiares. Essa história começa a pipocar no fim de semana, quando o Vampeta, em um podcast, afirma que o Rafinha tem problemas de dinheiro e tem forçado a barra para jogar no Al Hilal. O Vampeta ainda fala em problemas familiares. Depois, o jornal Metrópolis afirma que, por conta de toda essa situação, Rafinha cogita pedir à CBF a liberação para não disputar mais a Copa do Mundo, para tentar resolver seus problemas familiares. Vale a lembrança de que o Rafinha, na última sexta-feira, na vitória por 3-0 contra o Haiti, sofreu uma lesão muscular e deve precisar de mais 10 a 15 dias para se recuperar. O que eu consegui apurar dessa história? CBF assegura que não há nenhum movimento para que o Rafinha deixe a seleção. Isso nunca foi cogitado por conta de problemas financeiros ou familiares. Imaginar que o Rafinha possa ter problema com grana também me parece uma grande maluquice. O cara ganha 8 milhões de reais por mês no Barcelona, onde é capitão de um time que tem, por exemplo, Lamine Yamal, muito moral com o técnico Hansi Flick. E a julgar por várias das postagens que ele e a esposa fazem, não me parece ter nenhuma lógica que o Rafinha passe por problemas financeiros. Num aniversário recente do Rafinha, ele ganhou de presente de aniversário da esposa um motorhome 0 km, avaliado em muitos milhões de reais. Mas, importante registrar que há de fato um problema familiar. Rafinha era até algum tempo atrás representado pelo Deco, ex-jogador de futebol, que acabou por se tornar diretor de futebol do Barcelona. Foi naquele momento que o pai do Rafinha, seu Rafael, passou a cuidar da carreira do filho. Só que, mais recentemente, o Rafinha tomou a decisão de transformar seu sogro em seu empresário. O Alexandre Madeira, inclusive, se tornou agente FIFA para poder representar o marido da sua filha. E diante dessa mudança de representação do pai do Rafinha para o sogro, houve um distanciamento entre as partes.
O pai do Rafinha, a esposa e também o sogro estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos da seleção, mas não assistem ao Brasil em lugares próximos. Eles ficam até no mesmo setor destinado às famílias, mas com o pai do Rafinha no local e o sogro e a esposa em outro local ao lado dos filhos do jogador. O que você pensa sobre toda essa história? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2,5 milhões de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. Vídeo de hoje do canal do Nicola te responde se o Corinthians terá reforços na janela de julho. Hora de falar sobre a limpeza no Corinthians e o pedido vem de fora para dentro. Alê, presidente do Gaviões, entende que só uma forma radical para tornar o Corinthians um clube realmente saudável, porque o que se vê é uma série de confusões, escândalos e problemas financeiros, certo? Abre aspas para o Alê. Cheguei à conclusão com enorme tristeza de que não existe mais solução confiável vinda desse modelo que tornou-se o Corinthians, esse modelo associativo. O Alê defende a intervenção do Ministério Público e investigação total para que todos os culpados por irregularidades e escândalos sejam punidos. Abre aspas para o Alê, o MP poderia limpar toda a sujeira que foi jogada para debaixo do tapete ao longo de todos esses anos. O presidente da Gaviões e a organizada também vão entrar de cabeça no movimento da Safiel, aquele movimento que tende ou que busca, através da participação de torcedores do Corinthians, alcançar uma captação de 2,5 bilhões de reais, para que o clube se torne uma SAF e possa ser saudável financeiramente. O grande problema é que Osmar Stabile e todos os conselheiros, ou praticamente todos os conselheiros do Corinthians, são contrários à ideia de transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. O Corinthians terá reforços na janela da metade do ano? Essa pergunta que praticamente todo torcedor corintiano se faz. E a resposta é não. Por hora, tudo se desenha para que o Corinthians lute apenas para não perder seus titulares. Não há dinheiro. Pelo contrário, o clube passa por enormes dificuldades financeiras. Registrou no início, nos 4 primeiros meses desse ano, um prejuízo de quase 200 milhões de reais. A boa notícia da sexta-feira foi o pagamento com enorme dificuldade dos quase 40 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro, evitando um transfer ban importante. Agora o Corinthians luta para pagar salários em dia e, diante desse cenário, contratar atletas, especialmente tendo que adquirir direitos econômicos, é algo fora de cogitação. Importante contar ainda que o Corinthians precisa de 148 milhões de reais em vendas de atletas na metade do ano, embora exista a vontade do Fernando Diniz na manutenção do elenco. O Diniz chegou a dizer que entre contratar jogadores ou manter os atuais, ele prefere ficar com jogadores que já estão à sua disposição. Quero falar ainda que o Corinthians, ou melhor, que o presidente Osmar Stabile tem sido muito cobrado a reduzir a folha salarial. O acordo entre as partes indicava uma redução de 5 milhões de reais por mês. Ela pode vir se Memphis Depay não renovar seu contrato. Até agora não há nenhuma resposta do holandês. Corinthians que ainda tem especulações envolvendo Mateuzinho, André, Garro, Yuri Alberto e companhia. Até o Guinegão foi especulado como possível alvo de um time turco.
Ah, só para completar em relação a Rodrigo Garro, Tadjeres e Corinthians, ninguém sabe ao certo como o Timão alcançou esses quase 40 milhões de reais. Parte da grana veio de uma empresa chamada Outfield. O restante é um grande mistério. Fala família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizados, exclusivos e importantes do Corinthians nesta segunda-feira, com muita informação do Timão, né? Muita informação de mercado da bola. Para você que gosta do nosso conteúdo, então desde já peço com muita humildade seu like, sua inscrição no nosso canal para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui, né? Muito obrigado a todos, né? Porque dia 22 de junho é aquelas coisas, né? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.